Oi, gente! Eu tô entendendo que quem segue aqui o canal ou que entende mesmo que minimamente sobre a lei da atração já entendeu que quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente precisa gerar dentro da gente a emoção correspondente àquilo que a gente quer manifestar. Já entendeu que felicidade atrai mais motivos para você sentir felicidade, que quando você se sente abençoada ou abençoado, isso atrai mais motivos para você ser realmente abençoado. Então a pessoa já entendeu que ela precisa conseguir se sentir feliz com mais frequência para manifestar o que deseja. Ela já entendeu que ela precisa se sentir abundante para conseguir manifestar a abundância. O que pega, o que traz a dificuldade é que as pessoas não sabem como gerar essa emoção correspondente ao que elas querem, porque as pessoas acham que elas podem mudar de emoção num salto. E isso é difícil, porque as pessoas não entendem que existe uma escala emocional e a gente vai de uma emoção para outra de um passo por vez. A gente não pula da emoção mais baixa para uma emoção lá do topo da escala emocional. Então eu vou ensinar para vocês só um pouquinho sobre a escala emocional para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, essa escala, ela foi ditada pelos Abraham Hicks, eles explicam pra gente que tem essa questão de que cada emoção ela tem uma vibração correspondente e que emoções muito desagradáveis, emoções em que a gente está sentindo muito desamparo, desespero, angústia, elas são as que têm a vibração mais baixa, a vibração mais pesada. E quando a gente está se sentindo muito bem, empoderado, feliz, grato, admirando, apreciando, sentindo um empoderamento mesmo, como que as coisas dão certo para você, certeza de que as coisas dão certo para você, isso faz você se sentir amoroso também, querendo o bem dos outros também. Isso é o topo da escala emocional. E eles explicam que quando a gente está no topo da escala emocional, a gente está em sintonia com a nossa fonte, a fonte da vida, a fonte de energia pura e positiva, a fonte de tudo que é, a fonte que sustenta a gente, a fonte que está guardando para a gente tudo que a gente pediu no nosso vórtex, que é essa realidade vibracional que está alocando, está cuidando de tudo que a gente foi criando conforme a gente foi emitindo pedidos, mesmo que a gente nem lembre de ter pedido alguma coisa. Então a fonte, ela vai se tornando aquilo que a gente está emanando. Então, tudo que a gente pede, que a gente deseja, mesmo que você não tenha pedido em palavras, a fonte apoia e fala: sim, isso é uma melhoria, isso é bom, isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem para os outros. E só uma coisa para vocês entenderem bem isso, porque as pessoas já fazem aquelas perguntas de: ah, mas e se eu desejei algo ruim? Não, não é isso que a fonte está colocando no seu vórtex. Você está colocando no seu vórtex, por isso que muitas vezes é até um processo inconsciente. Você está colocando no seu vórtex a melhor versão de tudo. Então, quando você, por exemplo, está com raiva de alguém e tem um pensamento meio de vingança, de que você deseja que alguma coisa ruim aconteça para a pessoa, absolutamente não é isso que está indo para o seu vórtex. O que está indo para o seu vórtex é que, como na verdade você está se sentindo muito mal naquela situação, por que você está com raiva? Porque você está se sentindo injustiçado, ou então porque você não gostou do jeito que você foi tratado. Então, o que você está colocando no seu vórtex é o que você está emanando de desejo, mesmo sem saber a respeito daquilo. E o que a gente emana de desejo quando a gente está sendo maltratado? Ser bem tratado. O que você emana de desejo quando você está se sentindo injustiçado? Ter mais justiça na sua vida. Então, no seu vórtex, existe uma realidade em que as pessoas se tratam muito bem, em que você está manifestando abundância, em que você está fluindo melhor, em que você está muito bem fisicamente, você está muito saudável. Então, é o oposto do que a gente vive quando a gente está passando por uma emoção negativa. A emoção negativa, ela sempre significa que a gente está pedindo pela realização do oposto daquilo que gerou a emoção negativa. Mas então existe esse vórtex e ele tá lá bonitinho, girando, como falam o Abraham, atraindo para ele todos os componentes necessários para que o que a gente quer aconteça. E quem acompanha os ensinamentos dos Abraham sabe
que eles falam, mas você precisa entrar no vórtex. O que é entrar no vórtex? É você ficar em sintonia com o que está lá. Então, por exemplo, você precisa focar a atenção em se sentir respeitado para atrair esse respeito das pessoas que você tanto deseja. E que enquanto você fica batendo na tecla do a pessoa fez aquilo de novo, ninguém gosta de mim, eu vou para casa daquela pessoa e já sei que ela vai ficar me cutucando, você não está entrando no vórtice, você não está entrando em sintonia com essa versão melhorada, com isso que você deseja. Então, tem uma série de técnicas para ajudar a gente a entrar em sintonia com o que a gente deseja. Uma delas é a imaginação. Então, por exemplo, você imaginar a pessoa te tratando bem, você imaginar você indo na casa da pessoa e a pessoa te elogiando em vez de te cutucando, agradecendo pela sua presença. E aí você pode fazer isso previamente, mesmo antes de você ir para lá, como você pode é legal fazer previamente para ser mais fácil, porque é mais fácil quando a pessoa não está bem na sua frente, mas você pode fazer isso até na frente da pessoa. Então, quando você se sente. Quando você pratica isso, quando você já visualiza, já fica mais fácil de você se blindar. Então, na verdade, o principal motivo de você fazer esse exercício de visualização é porque ele muda como você vai se sentir. Então, apesar de eu vejo isso na prática, eu já ensinei isso para muita gente ao longo dos anos e eu vi que para todo mundo que conseguiu praticar, realmente teve um efeito externo, quer dizer, as outras pessoas mudaram de comportamento com a pessoa, ou a pessoa some da vida da pessoa. Então, se eu mentalizo, visualizo a outra pessoa me tratando bem, sorrindo para mim, me elogiando, e essa pessoa está muito incompatível com isso, ela some da minha vida. A vida separa a gente, mas de um jeito muito suave, muito tranquilo, sem sofrimento. Mas na maior parte das vezes, o que eu percebo é que a gente tem um poder de influência. E quando a gente realmente sintoniza com isso, o que acontece é que a vibração da outra pessoa sobe para ficar compatível com a vibração que você está emanando. Então você influencia a outra pessoa. Então a sua expectativa de ser bem tratada ou tratado influencia que a outra pessoa realmente te trate bem. Então eu estou dando esse exemplo de relacionamento, mas isso é para tudo. Então, se a sua vibração é de abundância, você influencia a realidade a te trazer essa abundância. Então, tem vários exercícios para ajudar nisso. Quem acompanha aqui o canal já ouviu muito falar dessa questão da visualização, por exemplo. E aí, uma dúvida que me perguntaram é: mas o que eu faço com a realidade? Porque, por exemplo, eu me visualizo abundante, mas as contas estão chegando, né? Então, como o resultado não é imediato, eu caio, né? Minha vibração baixa de novo quando acontece ali alguma coisa da realidade que me mostra que aquilo que eu quero ainda não aconteceu. Então, no caso da pessoa que você está indo visitar, por exemplo, eu falei, visualiza antes porque é mais fácil sem a pessoa estar na sua frente, mas você pode visualizar durante e depois, durante também. Quando que é útil visualizar durante também? Exatamente quando ainda não deu tempo de já ter uma mudança concreta. E isso te ajuda, porque para o nosso cérebro é muito difícil perceber a diferença entre imaginação e realidade. Isso é real, é concreto. Tem estudos com ressonância magnética em que dá para ver a área do cérebro que está ativa. E aí eles colocaram para um músico, um compositor, ele tocar um instrumento, estando lá com a cabeça, né, dentro do aparelho, fazendo o exame de ressonância magnética, e viram que áreas do cérebro que iluminam, e depois pediram para ele só imaginar que ele estava tocando. E viram que ilumina as mesmas áreas, a gente ativa o cérebro do mesmo jeito. Então, quando eu consigo imaginar alguma coisa, eu tenho reações até fisiológicas a essa coisa. Se vocês ficarem pensando em comida, vocês começam a salivar. Se vocês começarem a pensar numa briga, o coração começa a acelerar, a respiração começa a acelerar, aumenta o seu nível de cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, a gente tem reações fisiológicas ao que a gente está pensando. Da mesma forma, você começa a imaginar uma praia tranquila, sei lá, alguma coisa que você gosta, que te relaxa, abaixa a sua frequência cardíaca, você abaixa seus hormônios de estresse. Então, quando você está diante de alguém que está te cutucando, o nosso natural, a nossa resposta àquilo, e isso serve para qualquer coisa, qualquer situação que está cutucando a gente, por exemplo, as contas,
A nossa tendência natural é reagir ao que está diante do nosso nariz. Então, não tem como você não sentir uma emoção negativa olhando para algo negativo, para algo que você não quer, para algo que te afronta, para algo que te preocupa. Então, o que eu descobri muitos anos atrás, colocando em prática os ensinamentos do Abraham e juntando com os meus conhecimentos como psicoterapeuta e psiquiatra, foi que, gente, não tem um botão mágico para você apertar e mudar uma emoção negativa. Mas aí eu descobri que se você dá uma causa diferente para o seu cérebro, se você dá algo diferente para o seu cérebro observar, aí você consegue mudar a sua emoção. O único esforço é o da imaginação, que eu concordo que não é fácil, porque é difícil, às vezes, para algumas pessoas já é mais fácil, ou já pegaram tanto embalo em imaginar coisas boas, coisas legais, que agora ficou mais fácil, e vai ficar mais fácil para você também. Um dia, você vai treinar, você vai conseguir. O que é difícil? É quando a gente está muito treinado em só pensar coisas ruins sobre aquela situação, e quando aquela situação está bem diante dos nossos olhos. Então, você pensar, por exemplo, na pessoa ali com o dedo na sua cara, te provocando, falando alguma coisa ali aviltante para você. É muito difícil você não sentir o sangue subir, você não sentir uma reação a algo que está bem diante do seu nariz. Mas, se você imaginar a pessoa sorrindo para você, te agradecendo, dizendo: Nossa, me exaltei, não precisava ter feito isso, você tem razão, eu que não estava enxergando direito, a gente tem como conversar sobre isso de outra forma. Você é uma pessoa importante para mim, você tem valor para mim, eu quero ficar bem com você. Nossa, realmente, que besteira. Tem nada a ver isso que a gente estava falando. Dá pra gente conversar de outro jeito. Eu gosto muito de você. Vai ficar tudo bem. Nossa, me perdoa. Quer dizer, tem um monte de coisa que você pode pensar e você pode ir escolhendo o que dá mais certo, né? Então, conforme você pensa algumas dessas coisas que eu falei, você pode perceber: ah, isso aqui me ajudou. Não, isso aqui não me ajudou tanto. Deixa eu escolher um outro pensamento. Então, você consegue ir descobrindo o que imaginar que é legal, imaginar a pessoa ter falado, para você se sentir melhor. E isso é mais fácil se você faz sem a pessoa estar na sua frente, mas você também pode fazer quando a pessoa está ali na sua frente. E eu vou falar para vocês, eu duvido que alguém faça isso com o dedo na cara de vocês se vocês já estiverem imaginando previamente alguma coisa. Mas às vezes alguma coisinha escapa. A pessoa faz algum comentário ainda negativo, né? Alguma coisa que você não gostaria de ter ouvido. E é muito mais fácil, se você já estava treinando antes, pensar coisas boas, você também conseguir pensar que a pessoa está te elogiando, alguma coisa assim naquele momento. Você pode até dar uma desculpa ir no banheiro para a pessoa não estar bem diante de você e imaginar dentro do banheiro que a pessoa te elogiou, te agradeceu, concordou, qualquer coisa que te ajude a se sentir melhor. Por quê? Porque você se sentindo melhor, em primeiro lugar, né? Se sentir melhor já é o objetivo, porque isso foi isso que é o te blindar, né? Você estar se sentindo bem, independente da situação. Mas se sentir melhor, a gente sabe que atrai o que a gente quer. Então, vai fazer com que a situação realmente melhore. E numa situação financeira, é a mesma coisa. Então, as pessoas acham que elas têm que sair da situação de acabei de levar um susto aqui com o que eu tenho para pagar, tô aqui numa emoção de preocupação, que é lá embaixo na escala emocional, não é baixíssima igual angústia, desespero, pânico, que é quando você tá acreditando totalmente na sua falta de poder, que não poderia estar mais distante da realidade, porque a gente tem muito poder, a gente tem total poder de influenciar totalmente o percurso da nossa vida. Então, por isso que quando a gente está acreditando que a gente não tem poder, a gente se sente tão mal. Preocupação já é mais alto do que desespero, já melhorou em relação ao desespero, angústia, pânico, mas ainda é uma emoção que está embaixo na escala emocional. A emoção raiva, por exemplo, ela tá mais para cima do que a emoção de tristeza, porque na tristeza você tá mais desamparado, mais sem energia do que na raiva. Na raiva, pelo menos, você já tá acreditando que aquilo não é certo e achando injusto e querendo que as coisas melhorem. Mas a raiva ainda tá muito distante do topo da escala emocional.
que é empoderamento, que é certeza de que as coisas dão certo para você. E vocês já devem ter tentado. Quando vocês tentam aplicar o que o Abraham ensina, que basicamente é fique feliz e aí as coisas vão acontecer, gente, como ficar feliz se acabou de acontecer essa coisa ruim? Como ficar feliz se eu tô assolada em dívidas? Como ficar feliz se eu tô vendo meu filho aqui cheio de problemas? Então você não tem que dar um salto, não tenta já fazer exercícios do alto da escala emocional, lista de gratidão, diário do que aconteceu de positivo. Tem uma série de técnicas, né, para você pegar embalo positivo. Mas embalo positivo, você já tem que começar no positivo, concorda? Então esses exercícios são bons de serem feitos quando você já está se sentindo bem. Se você ainda não está se sentindo bem, você tem que achar outras técnicas. Uma delas é você simplesmente parar de lutar contra o que você está sentindo, se acolher naquele momento. Então, pensar coisas como: eu já vou melhorar, eu vou me sentir melhor daqui a pouquinho, eu quero me sentir melhor. Hoje mesmo, no grupo do Telegram aberto, uma pessoa mandou uma mensagem lá falando o que ela fez em situação que ela estava se sentindo mal. E era coisas desse tipo, ela estava chorando e aí ela foi pensando, mas eu quero me sentir bem. E eu já consegui me sentir bem outras vezes. E aí ela percebeu que deu um estalo, assim, que conforme ela pensou isso, ela realmente começou a se sentir melhor, o choro foi passando. Então, é simples assim. Quando a gente foca a atenção no outro lado, na outra direção, a gente já está no caminho certo. Então a questão não é já ter chegado onde você quer chegar, seja chegar no topo da escala emocional para poder manifestar o que você quer, ou mesmo pela felicidade em si, seja conseguir a manifestação. Em primeiro lugar, é só você mudar a direção, porque você estando na direção certa, isso vai te levar para onde você quer. Então, é isso que vocês precisam ter clareza. Isso que eu acabei de pensar. Me colocou na direção do que eu quero ou me colocou na direção oposta ao que eu quero? Me colocou, em palavras do Abraham, a favor da corrente, que me leva para tudo que eu quero, ou contra a corrente? Então, quando você está numa emoção negativa, vamos supor, você está emanando vibração de escassez, né? E aí você se preocupa, porque você pensa, se eu estou emanando escassez, então o que eu quero não vai acontecer. E você se preocupar com isso faz a situação piorar, na verdade, porque você se sente pior ainda, você se sente sem controle, você se sente sem saída, você não sabe como fazer alguma coisa para sentir algo diferente, e o próprio pensamento de que então você vai manifestar algo ruim por conta daquilo faz você se sentir pior, é claro. Então, percebam o quanto esses são pensamentos para acima da corrente, ou seja, rio acima. O rio abaixo é a corrente que está sendo emanada pela fonte, que está te levando para tudo o que você quer. Então, se você solta, se você permite, se você aceita que o natural é que coisas boas aconteçam para você, você não atrapalha. E a fonte te leva para onde você quer ir. Mas se você fica tendo esses pensamentos que atrapalham, você está nadando contra a corrente. Então a corrente está ali, disponível para você. E esse mal-estar que você sente é justamente essa resistência, a resistência que você está causando por ficar se debatendo, pensando coisas que fazem com que cause uma resistência a esse fluxo que está vindo da fonte. Então, se você tem pensamentos de isso é muito difícil para mim, ou essas coisas que o Abraham ensina não tem como colocar em prática, porque olha tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo isso são pensamentos que causam resistência. Quando, se você procurar um pensamento um pouquinho melhor, do tipo, mas espera lá, olha tudo isso que acontece à nossa volta. Mas o Abraham já explicou que as coisas aparentemente ruins também são boas, porque elas estão criando mais coisas boas no nosso vórtex. Então, elas são responsáveis até pela evolução do universo. E aí, se você consegue pensar coisas como, mas olha tudo que está sendo manifestado de bom à nossa volta também. Olha tudo que já melhorou com o passar dos anos. Olha o quanto a humanidade já evoluiu como um todo. Olha como as pessoas já são muito mais abundantes do que anos atrás. Tem um livro maravilhoso, não vou lembrar o nome agora. Não, lembrei. A Ciência de Ser Rico. É algo assim.
E é um livro antigo, e ele fala coisas que batem demais com o que o Abraham ensina. Qual que é o nome dele? Wallace, alguma coisa. E, e nesse livro, ele conta sobre o direito de a gente ser abundante, da gente ser rico, como algo divino, né? Como algo que a gente não só merece, mas é uma forma até de honrar a Deus, de certa forma, ele fala. Porque a gente não pode ser o melhor que a gente pode ser e que o Deus que está morando dentro da gente, que está se expressando através de nós, quer se expressar através de nós, quer vivenciar as coisas em uma vida de abundância, e não numa vida cheia de limitações. A gente não veio para viver esse monte de limitações. E aí o que ele descreve sobre o que é ser rico naquela época, ele fala: você não conseguiria ter acesso à saúde sem ser rico. Você não conseguiria ter acesso a estudo sem ser rico. Tem um monte de coisa que ele descreve que hoje a população tem acesso, por mais que as pessoas possam debater, não, tá, a saúde é ruim, não. Se vocês pararem para pensar, gente, existe um SUS que funciona muito bem, sim. Vocês não imaginam o que é um país que não tem SUS. E mesmo a questão de estudo, existe sim escola. E então vamos olhar para o que evoluiu, não para o que ainda precisa melhorar. Sempre ainda vai precisar melhorar. Essa é que é a beleza da eternidade. As coisas vão melhorar cada vez mais, mas muita coisa já está maravilhosa. Então, pelo que ele descreve como o ideal de ser rico, me deu a sensação que a população inteira hoje é rica, com raríssimas exceções. Né? A população inteira tem acesso a um sistema de saúde, a população inteira, com raríssimas exceções, tem acesso, no mínimo, a uma casa, a um teto, né? Um sistema de saneamento básico, que na época dele, realmente só os ricos tinham. Então, não sei se deu para entender isso que eu estou falando. Eu sei que ainda tem um monte de problemas, mas é uma quantidade muito maior de gente hoje que vive o que era considerado muita abundância para ele naquela época. Então, a humanidade inteira está se beneficiando do que está sendo colocado no Vortex. A humanidade inteira está alcançando o que está no Vortex. E o que a gente está colocando no Vortex agora vai ser realidade para gerações futuras. E o Abraham fala que eles não gostariam que a gente esperasse que isso se manifeste para gerações futuras, que a gente já pode viver o que está no nosso vórtex agora, mas que para viver o que está no nosso vórtex, a gente precisa permitir. E como que a gente permite? A gente precisa quietar a mente para parar o embalo de pensamentos negativos e a gente precisa tentar enxergar as coisas como a fonte enxerga. Então, olhar as coisas pelo lado bom, porque a fonte está enxergando tudo como bom, como positivo, como trazendo benefício. E esse é um treino de procurar pensar alguma coisa que faça você se sentir um pouquinho melhor. Porque se você pensa algo que faz você se sentir um pouquinho melhor, você está subindo na escala emocional. Vocês lembram que eu falei? No alto da escala emocional, a gente está em sintonia com a fonte. Então, se sentir melhor é sinal de que você está se aproximando do ponto de vista do seu ser interior, do ponto de vista da fonte dentro de você. Então, é um norte, é um guia para a gente saber que a gente está a caminho de ter acesso a essa sabedoria interna, a esse ser superior, sábio, que está indicando para a gente todos os caminhos, que tem todas as respostas, que sabe onde está o que você está buscando, sabe qual é o caminho mais rápido, mais fácil, mais divertido, não precisa necessariamente ser rápido e fácil, porque muitas vezes são as curvas do caminho que são interessantes. Mas se você está precisando de algo urgente, sim, a fonte sabe disso, ela sabe do tempo para manifestar as coisas que você está precisando. Não deixa ninguém na mão. A gente fica na mão pela nossa resistência. A gente fica na mão porque a gente está com o guarda-chuva aberto, então as bênçãos são derramadas sobre nós, mas o nosso guarda-chuva aberto de resistência faz com que essas coisas batem e voltam. Elas ficam, ou uma outra analogia, elas ficam paradas do lado de lá da porta e a gente ali com a porta fechada. A gente precisa abrir a porta. Como que a gente faz para abrir a porta? A gente precisa se sentir bem. Como que a gente faz para se sentir bem? A gente precisa achar um pensamento um pouquinho melhor e a gente precisa aquietar a mente para diminuir os pensamentos negativos.
Como que eu faço para quietar a mente? Eu posso me distrair com qualquer coisa que prenda minha atenção um pouquinho, alguma coisa sem grandes estímulos, mas que simplesmente me ajude a tirar o foco daquilo que eu estava me preocupando. Pode ser uma árvore com galhos balançando, pode ser a formiguinha caminhando no chão, pode ser olhar para o céu um pouco, qualquer coisa. Pode ser uma música que você gosta e você prestar total atenção nas batidas até a sua mente aquietar. Tudo isso ajuda você a subir na escala emocional espontaneamente, sem esforço, só por ter parado um pouquinho de pensar coisas negativas. E conforme você sobe na escala emocional, você tem acesso a pensamentos melhores. Porque dependendo da faixa da escala emocional que você tá, você só tem acesso a certos pensamentos. Então, aquietar a mente já faz você subir. E aí você, nisso, já entende a situação de outra forma. Nossa, não foi essa a intenção da pessoa, eu reagi exageradamente, a pessoa queria me ajudar. Nossa, mas eu tive ajuda em outras épocas da minha vida, eu vou ter ajuda agora também, vai aparecer um caminho. Quer dizer, você começa já a ter pensamentos de esperança. E ao ter pensamentos de esperança, você já se abre para que essa ajuda venha. Então, esse é um começo. Então, basicamente é isso: é você perceber que se você está com um pensamento negativo, você precisa desfocar um pouquinho daquilo, se abrir para permitir pensamentos melhores, e você precisa prestar atenção se o que você acabou de pensar fez você se sentir um pouquinho pior ou um pouquinho melhor, e tentar ir tateando, achando esses pensamentos um pouquinho melhores. Então, o pensamento de eu vou conseguir, daqui a pouquinho eu vou me sentir um pouquinho melhor, igual a pessoa que descreveu lá no Telegram que só dela pensar que queria se sentir melhor, ela percebeu que ela já teve acesso ao pensamento de eu já consegui outras vezes, então eu vou conseguir de novo. E é assim mesmo que funciona. Então é só escolher a direção, né? Você está diante de uma bifurcação que você pode se sentir um pouco pior ou um pouco melhor. Escolhe, tateia, vê pelo efeito que teve, pela emoção que gerou, se você fica naquele pensamento e pega mais embalo nele, ou se você escolhe algum outro pensamento. Muitas vezes os pensamentos que você precisa para começar são pensamentos de acolhimento, são pensamentos que, que são genéricos e que te ajudem a acreditar em coisas que são fáceis de acreditar. Às vezes até coisas simples como a grama é verde e o sol esquenta é uma forma de você se distrair falando alguma coisa que você sabe que é verdade e que te tira o foco de problemas. E aí você já pode falar outras coisas genéricas que você também acredite, coisas do tipo, eu sei que a lei da atração é verdade, até porque eu tenho focado muito negativamente em muita coisa e tenho manifestado coisas negativas. Então, isso mostra o meu poder. E se eu tive poder de fazer isso, eu tenho poder de fazer outras coisas também. E eu só tô achando tão difícil porque eu tô tentando dar um salto cedo demais. Eu tô tentando pular de uma emoção lá embaixo na escala emocional para uma emoção de topo da escala emocional. E não é assim que funciona. Eu preciso primeiro me sentir um pouquinho melhor, sentir uma emoção de alívio em relação ao que eu estava sentindo antes. E isso eu consigo me acolhendo, isso eu consigo tendo algum pensamento que me traga esperança, pelo menos. Gente, espero ter ajudado, o áudio acabou ficando longo. E deixem os comentários de vocês para eu continuar ajudando vocês cada vez mais nesse processo de conseguir manifestar o que vocês desejam. E desejo, sim, muita felicidade, muita sorte, muita abundância, tudo de bom para vocês e que vocês percebam que o poder está dentro de vocês e que não tem nada grave acontecendo num momento de emoção negativa e que a emoção um pouquinho melhor está logo ali. É só você tatear por ela, buscar por ela, que vocês vão perceber que conseguiram chegar e que logo depois tem uma outra que vocês já conseguem chegar e que vocês conseguem, focando desse jeito, sair daquilo. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Ah, gente, só um recadinho, não sei se vocês sabem, mas eu tô com um grupo de mentoria aberto e já tá tendo os encontros, tá bem legal. E é sem um tema específico, é o que as pessoas trazem no dia. Mas eu tô pensando em abrir outros grupos para atender pessoas em outros horários e também sobre temas específicos, como encontrar um parceiro amoroso, talvez conseguir sair do relacionamento atual e conseguir acreditar que algo melhor tá vindo,
sobre manifestar um trabalho melhor, talvez sair do trabalho que está e encontrar outro, e o que está realmente buscando, talvez pessoas com filhos pequenos, precisando lidar com todas as mudanças que isso traz na vida e também se recolocar no mercado de trabalho. Então, tem vários temas aí que eu penso que dá para criar uns grupos mais específicos. Mandem um e-mail para a gente se vocês tiverem interesse. Vou deixar o e-mail para contato aqui no comecinho da descrição, porque aí a gente vai montando as turmas, tá bom? O valor do investimento fica menor do que psicoterapia semanal, individual, então dá para a gente fazer um trabalho bem legal e também junto com outras pessoas que têm aquela mesma questão, uma pessoa ajuda a outra com as suas experiências, a gente aprende muito quando vê o que a outra pessoa está passando, aí você percebe o que você está fazendo também, que contribui para aquilo que você está vivendo, que você não quer, e você consegue perceber também o que a outra pessoa fez que está dando certo, aí você aplica na sua vida. Então, o grupo faz as coisas avançarem mais rápido. Então, quem tiver interesse, procura a gente, que a gente vai criando as turmas, tá bom? Um beijão e até uma próxima!